Boa noite, Carmencita e Mauro também. Boa noite, Ajor, Tamara. Esperando o Gerson se conectar. Silvana, boa noite. Nessa noite de hoje, aniversário do nosso centro. Vamos esperar ter uma ótima palestra. Só vou ver se o Gerson já entrou aqui. Gerson. Não, ainda não. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Boa noite, Tamara. Boa noite, Isabela. Hoje eu tô sem suporte. Ainda Vânia. Boa noite. Ah, que bom. Ó, o Gerson entrou. Vou convidar ele. Gerson. Certo, Davânia. Já tô convidando ele aqui pra nossa videochamada. Boa noite, Gerson. Boa noite. Tudo bom Tudo bem, contigo? Gabriel? Tudo Tudo certo. ótimo. Tudo tranquilo. Vamos então esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. A gente ir fazendo o nosso público. E aí a gente pode dar Tô início com ao fone nosso aí, senão vai trabalho me de hoje. atrapalhar. Tá em fone aí? Pra se arrumar, Gerson. Tem o fone aí? Vai me atrapalhar aí, você recebendo um atraso aí. Fica o eco, né? Bom, hoje não deu Eu nenhum falo probleminha. aqui, depois de uns segundos chega lá no da É Vânia o, daí. como é que é? Que nem Ela o tem um cantor, né? delay aqui do. O torno do cantor, pra saber se tá tudo bem. E então tá, Gerson. Eu aqui hoje tô feliz que não deu nenhum problema de eco, nem nada disso, né? Isso é muito bom pra gente. Bom, vou ir pegando uma mensagem aqui do Evangelho pra gente ler, pra gente ir harmonizando o nosso pensamento. Lembrando, que todo mundo já tá sabendo, né? A gente fez uma postagem, mas hoje o nosso Centro Espírita está fazendo 72 anos, de muito trabalho, muito amor e muitas coisas boas, e por isso o tema da noite, sobre Antônio de Pádua, em homenagem ao nosso centro. Vamos lá, então. O argueiro e a trave no olho. Por que tu, por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizeis a teu irmão, deixai-me retirar do olho o teu argueiro, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá que has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo, e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos dos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Verdade. Bom, vamos então neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus,
entrar em sintonia com os nossos queridos amigos espirituais, companheiros e trabalhadores que nos assistem, nossos frequentadores e todos que vêm prestigiar essa noite de hoje, para que possamos elevar o nosso olhar a Deus, pedir que tenhamos uma boa reflexão nessa noite de hoje tão especial, orando como o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues à tentação, e livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Damos por aberta a nossa palestra de hoje, agradecendo ao Gerson por ter aceitado o convite. Gerson é trabalhador da nossa casa, fez uma palestra com a gente recentemente. Então, Gerson, passo agora a palavra para ti, para que tu possa trazer as reflexões de hoje sobre Antônio de Pádua, mensageiro de Jesus. Maravilha. Muito obrigado, então, Gabriel. Boa noite a você, boa noite a todos, né, os trabalhadores desta casa, aos frequentadores da casa, amigos e familiares que nos prestigiam nesse encontro deste sábado, 27 de junho, um sábado especialmente festivo para nós, que comemoramos, então, 72 anos de atividade do Centro Espírita Antônio de Pádua. E aí a ideia hoje é falar um pouquinho sobre esse histórico, né, da formação do centro, sobre este Antônio de Pádua, né, e que tão famoso ficou por centenas de milagres que lhe são atribuídos, mas que os milagres ainda dizem muito pouco dessa personalidade que foi tão importante, né, para trazer a mensagem de Jesus para a humanidade. E aí vamos falar um pouquinho também sobre o papel do mentor da casa, né, já que Antônio de Pádua empresta o seu nome à nossa casa, o que isso também implica nas características da casa, para depois irmos para as nossas reflexões finais, aí, arrematando isso tudo. Fiquei bem contente com o convite e, de certa forma, também nervoso, porque, né, tem tantos trabalhadores que acompanham a casa há tanto tempo já, né? Nós somos novatos aí na casa, de certa forma, mas, por outro lado, nos permitiu assim, fazer essa pesquisa. Você também atualizou aí o nosso histórico no site, né? E viu que legal que é descobrir tantas coisas assim do nosso passado. E esse é um primeiro ponto aí para a gente refletir, porque nessa nossa sociedade tão rápida, né, de respostas rápidas, de urgências, de pressa para tudo, nós acabamos achando que tudo aquilo que nós desfrutamos é normal, que sempre esteve aí, e não nos detemos muito em estudar a história e ver a longa caminhada que teve, as duras conquistas que se travaram ali, se trabalharam para chegar no que a gente desfruta hoje. Não só em termos religiosos, aí na casa espírita, mas em direitos que foram conquistados, né? Nós que já nascemos com essas coisas funcionando, às vezes pensamos que isso sempre foi assim, isso é natural ser assim. Não, não é natural, né? Tem todo um histórico ali para a gente chegar a estar desfrutando dessa sociedade, ainda com tantos defeitos, mas já com tantas conquistas. Então é importante essa nossa reflexão de hoje, levantar um pouquinho do histórico da casa de Antônio de Pádua, para a gente ver como é que era lá no início das coisas, né? Nem sempre foi tudo assim tão tranquilo como é hoje. E aí a gente se valeu também, né, hoje, uma literatura um pouco diferente do livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, e do livro Antônio de Pádua, que fala da sua biografia, escrito por Almerindo Martins de Castro. Todos os dois editados aí pela Federação Espírita Brasileira, sendo que o
Antônio de Pádua é da nossa biblioteca e está disponível para quem quiser depois ler, porque é muita informação. A gente hoje vai poder falar bem resumidamente da história dele, mas é muito interessante. Então, começando aí pelo nosso histórico da casa, até a Jandira mandou algumas informações, ela que está aí também há muito tempo na casa, agradecer a ela ali pelos depoimentos dela. Embora a gente esteja comemorando esses 72 anos, na verdade a história da casa começa lá em 1910, quando o Juvencio de Araújo Figueiredo, já um médium procurado por suas habilidades, pelos seus dons de cura, praticava junto com um grupo que era o Amor e Caridade, de coqueiros, o espiritismo, fazia os estudos, tal. Depois do seu o Juvencio de Araújo Figueiredo era um jornalista de profissão e poeta por vocação. Então, a gente vê aí o encontro de duas virtudes, né? Porque para ser jornalista é preciso ter o caráter investigativo, tem que ser uma pessoa dada a pesquisar as coisas, a conhecer, a saber as verdades. E como poeta, a pessoa precisa ter uma amorosidade no olhar, né? O poeta é aquele que se encanta diante das coisas singelas da vida. Uma flor que achou uma brecha no muro para florescer, uma criança com um olhar de espanto diante de uma coisa simples da vida. Então, o poeta retrata no seu dia a dia sempre esse olhar amoroso sobre as coisas. E aí isso vai bem ao encontro do que está dito lá pelo Espírito de Verdade, Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, ali Juvencio juntou essas duas virtudes, da instrução e do amor. E foi um poeta, renomado, que conviveu e teve amizade com, a nível catarinense, Cruz de Souza, Santos Lostada, Virgílio Várzea, e a nível nacional também foi contemporâneo e amigo de Olavo Bilac, Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu. Então, foi um poeta, assim, não era pouca coisa, não. Então, o Juvencio Figueiredo, que começou a história, então, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Depois do seu desencarne, através de uma comunicação mediúnica, através do médium Domingos de Freitas Noronha, fundador do Centro Joana de Lima, ali no centro, pertinho da catedral, ele trouxe uma comunicação pedindo que se refundasse o Centro de Coqueiros, que aí já não mais existia nessa época. E nessa comunicação ele pede, então, que ao se refundar o centro, ele levasse o nome de Antônio de Pádua, que seria o seu mentor. Essa comunicação foi trazida por um grupo de estudos que havia aqui, que era até liderado pelo seu filho, que também tinha o nome de Antônio, e aí junto com o Sr. Lauro e a Dona Rosa, que cediam a sala da casa para fazer os estudos, se refundou o centro, então, em 1948, no dia 27 de junho. Posteriormente, a Dona Rosa e o Sr. Lauro, como não tinham filhos, acabaram doando o imóvel para que ali fosse a sede definitiva do Centro Espírita, e é o imóvel que nos acolhe até hoje. Até hoje funcionamos ali na casa que era então, da Dona Rosa, que também era médium, era receitista, na época o espiritismo tinha muito essa coisa das homeopatias, era muito procurado pelas questões de cura. Então, ali começou então o nosso histórico, até que nos filiamos lá à Federação Espírita Catarinense e estamos atendendo
tantas pessoas, né, até hoje. Então, temos aí muitas histórias para contar. E essa foi a história aí, como, então, né, Juvencio de Araújo Costa, o mentor da casa, e como que Antônio de Pádua, né, veio a emprestar o seu nome para a nossa instituição. Mas o que é, então, o mentor? Mentor, se a gente for olhar no dicionário, é aquela pessoa que guia, direciona, desenvolve ideias que, postas em prática, influenciam o comportamento de outras pessoas. Então, é certo que no Espiritismo temos como guia e modelo Jesus, através do seu Evangelho. Isso é o ponto máximo. Né? Mas, às vezes, temos uma certa teimosia, né, para usar um termo suave, em fazer as mudanças que são necessárias em nós. Né? Nos acomodamos naquela situação, até reconhecemos que algumas coisas a gente poderia melhorar, e diante de algumas situações, quando estamos prestes, né, a executar um plano de vingança, um plano, né, não tão cristão, e alguém nos pergunta, tá, mas o que Jesus faria nessa situação? Aí a gente se coloca numa falsa modéstia, numa falsa humildade, né? Não, mas eu estou muito longe de Jesus, né? Jesus é o Espírito perfeito, quem sou eu para me comparar, né? Não, eu ainda vou precisar muita evolução. Então a gente coloca ali uma falsa humildade, né? Para justificar uma ação não tão cristã. Então, tempos em tempos, né, Jesus manda seus mensageiros para nos lembrar que a sua mensagem ela é atemporal. Ela pode ser vivenciada a qualquer tempo. Então, vieram, né, muitas vezes, nós praticamos o Espiritismo, que somos adeptos dessa doutrina, sabemos da realidade da reencarnação, nós sabemos que aqueles que foram chamados lá, aqueles 12, depois os 70, depois os 500 da Galileia, que foram convidados a Jesus, né, para fazer a semeadura, para ser o fermento que aumentasse, né, a divulgação da sua doutrina, aqueles, como na parábola do semeador, saíram a semear e não voltaram, continuaram semeando. Né? Então, estiveram aqui na Terra por várias vezes, e muitas vezes em duplas, como foi lá no começo, né? Os 12 apóstolos, que saíam de 2 a 2 para pregar. Né? E aqui a gente vai encontrar, na figura de Antônio de Pádua e de Francisco de Assis, outra vez uma dupla formada, que vem trazer a mensagem de Jesus, e justamente trazer numa época em que havia um desvirtuamento, né, da mensagem. Então, havia um distanciamento da vivência do Evangelho. Francisco de Assis traz justamente, né, a fundação de uma ordem para provar que é possível sim viver como Jesus pregava. E o Antônio depois vai se juntar a Francisco nesse projeto. Então, na época de Antônio, estava começando ali a Inquisição, haviam as cruzadas, havia os luxos, né, da igreja, havia a questão da perseguição dos hereges, que não era uma perseguição porque eles eram contrários ao Evangelho do Cristo, mas simplesmente porque eles pregavam sem ter um aval da igreja. Né? Então eram concorrentes. Então isso tudo, Antônio, que desde os 8 até os 25 anos viveu se preparando num convento agostiniano, arrebanhando ali todo o conhecimento do Evangelho que ele possuía, ele ia percebendo que algo não estava bem, algo inquietava, né, a sua mente, o seu espírito. Ele falou, poxa vida,
né? Tudo que eu estou vivenciando, que eu estou presenciando, está longe de ser o que Jesus prega. E aí acontece que passa pelo convento onde ele estava um grupo de franciscanos trazendo ali os restos mortais de outros franciscanos que tinham ido pregar o evangelho em Marrocos e acabaram sendo mortos, né? E ele se identifica com a causa franciscana, ele se apaixona por aquela questão de poder viver como Jesus vivia, despojado de bens, tal, e abandona aquela ordem para seguir os franciscanos. E aí, mais uma vez, a gente vê o encontro, né, da instrução com o amor. Se Francisco de Assis era todo amor, né, e Antônio, no primeiro momento, era todo instrução muito profunda do Evangelho, aos dois se encontraram, tanto Francisco reconhece a necessidade da instrução e pede a Antônio, então, que vá ensinar teologia para os freis franciscanos, como o Antônio, né, consegue sair daquela vida de mosteiro, de convento, e passa a praticar ali, a exercer efetivamente o ensinamento de Jesus e com toda a amorosidade ali da campanha de Francisco, né? Então, mais uma vez, a gente vê ali o encontro da instrução e do amor. E a instrução de Antônio era tão grande que quando a gente fala e festeja, né, um santo muito festejado por todos os milagres que fez, mas quando a gente lembra de Antônio só pelos seus milagres, é quase que diminuir a importância desse espírito tão culto, tão nobre e tão importante na vivência e no trazer a mensagem, né, para a população daquela época, né? Seu conhecimento era tão grande que o próprio Papa, o Gregório IX, acabou dando o apelido para ele de a Arca do Testamento, porque era o cara ali que, né, onde estava depositado todo o conhecimento, né? Agora, interessante é que o Antônio, que nasceu Fernando, né, Fernando de Bulhões Taveira, em Lisboa. Isso para mim também foi uma surpresa, porque, né, eu achava que o Santo Antônio de Lisboa, que a gente tem o bairro aqui em Florianópolis, era um e o Antônio de Pádua era outro. Afinal, um é português, outro é italiano, mas no fim é o mesmo, né, que nasceu em Lisboa, aí tentou ir a Marrocos para fazer a conversão dos sarracenos ali, que eram muçulmanos, mas adoeceu no caminho, teve que voltar, e na volta, por uma tempestade, acabou ficando na Itália, e da Itália ele foi ali do sul, na região da Sicília, subindo até a direção da França, e foi sempre como franciscano, exercendo essa amorosidade e a conversão das pessoas por onde quer que ele passasse. E a característica de Antônio, então, é essa, que é a facilidade do sermão. Ele estudava não para se vangloriar do estudo, não para se vangloriar do conhecimento, mas para melhorar a si próprio, e conseguia traduzir esse ensinamento, essa sabedoria, nas suas ações do dia a dia. Então, tornando-se sempre um exemplo de conduta cristã. E conseguia traduzir também, né, aqueles ensinamentos tão rebuscados na época, latim, grego, para a linguagem popular. Tanto que os sermões dele começaram a juntar tanta gente que não cabia mais nas igrejas e começou a pregar em lugares abertos. E no livro ali conta de sermão que chegou a ser ouvido por 30 mil pessoas. Hoje a gente vai num congresso espírita e vê ali 3.500 pessoas, é um mundo de gente, né? Imagina naquela época, né, um campo aberto, 30 mil pessoas para ouvir um sermão. E esse sermão tocava as pessoas realmente saíam dali
convertidas com vontade de se modificar, tanto que depois o cardeal de Ostia, ali da região de Roma, acaba pedindo para que ele escreva, então, os sermões dominicais, para que sejam lidos em todas as igrejas. Né? Ele escreve os 53 sermões e mais 4 sermões para algumas festas da Igreja Católica e deixa 20 sermões inacabados. Então, foi uma pessoa de grande profusão e de grande literatura, né, que ficou, são os tomos grandes ali que contêm os sermões dele. E aí o nosso encontro passado, né, Gabriel, foi o sal da terra e a luz do mundo, né? E qual não a minha surpresa, né? Você vê que essas coisas são tudo encadeadas, a gente não sabia ainda que ia fazer essa palestra. Quando o Papa canoniza alguém, ou seja, que transforma ele em santo, ele estabelece uma liturgia, ou seja, um trecho do Evangelho que deve ser lido na missa que homenageia aquele santo. Então, na missa de Santo Antônio, a liturgia estabelecida para sua homenagem é justamente o finalzinho do Sermão da Montanha. Né? Mateus ali 5, capítulo 5, que trata do Sermão da Montanha, de 14 a 19, que não pega o sal da terra, mas pega a luz do mundo. Né? Vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e a coloca sobre o alqueire, mas sobre o velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Então, olha só, é reconhecido justamente por isso, né? Por levar a luz para todas as pessoas. E aí o finalzinho ali, do último versículo, né, que vai falar que faça brilhar a vossa luz, né, para que ilumine o caminho dos homens, para que ilumine as boas obras e para que os homens glorifiquem a Deus. Ou seja, as boas obras servem para glorificar a Deus. Então se coloca bem em acordo com aquilo de Francisco, de ser um instrumento, né? Um instrumento da paz, de levar amor, de levar a verdade, né? Onde tem a dúvida. E é bem esse o papel principal, né? Mais do que os milagres todos que lhes são atribuídos, né? Esse chamamento e essa preparação, né, da humanidade, esse fortalecimento das pessoas na fé, porque estava ali aquele iniciozinho de idade média que estava ali entrando então todas essas questões de inquisição, de perseguições, né? Então, tanto para tentar trazer as pessoas responsáveis pela evangelização para o seu eixo de novo, para a sua verdadeira missão, como para preparar o povo para que se fortalecesse na fé. Né? Hoje a gente passa um pouco também por isso, né? Em outros sentidos, com a questão aí de pandemias, secas, agora enxame de gafanhoto, né? Então tem gente já achando, é o fim do mundo e tal, né? Mas a gente tem que estar fortalecido na fé. A gente tem que estar ali ciente né, que cada momento da nossa vida sempre se alterna nisso, né? Em momentos de bonança, em momentos de felicidade, em momentos de aflição, de apreensão. Então, se agora a gente está num momento aí de dúvidas, de apreensão, é o momento da gente exercitar a nossa fé, né? Saber que tudo acontece por algum motivo e aí aproveitar cada fase dessa para crescer, para se desenvolver, né? Achar o porquê das coisas. Então, nós falamos aí um pouco da vida do Antônio e vamos falar um pouquinho dos seus milagres ali. Escolhi alguns aqui para a gente não se estender muito. Assim, nesse livro ali, A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, ele vai explicar um pouquinho sobre a visão espírita, né? Aqueles fenômenos que aconteciam e que eram tidos como milagres.
Se a gente for olhar no própria Gênese, né, ele vai dizer ali que o milagre, no sentido popular, era aquilo que as pessoas não podiam compreender. Então, nos tempos mais idos, né, até nas comunidades mais primitivas, tudo era milagre, né? O trovão, o raio, tal, tudo era uma ação divina. Depois a ciência foi explicando algumas coisas e cada coisa que era explicada pela ciência ia deixando de ser milagre. E aí os milagres foram começando a ficar mais restritos ao lado místico, aos lados religiosos, onde a ciência não adentrava muito. E aí na Gênese eles vêm dizer que o Espiritismo vem justamente como ciência para explicar esses fenômenos. Então, uma, da, uma das mediunidades ali de Antônio era a transfiguração. Em alguns episódios que são narrados, numa discussão com o Papa Gregório IX, outra numa discussão com o governador de Pádua, Etzelino, né? Enquanto Antônio ia falando, ele foi se transfigurando, foi se transformando, e aquelas pessoas de tanto poder, né, ficaram tão impressionadas com aquilo, que não viram mais ali aquele frei franzino, aquele frei com hábito franciscano ali surrado, né, e viram um espírito de muita luz, que acabaram mudando suas posições e tão impressionados que ficaram. Né? Nós temos a questão da transfiguração relatada lá em Jesus, quando sobe para orar, encontra Moisés e Eli. E aqui, bem próximo de nós, a gente vê algo bem ali parecido, né? Quando o nosso Divaldo recebe ali as mensagens de Bezerra de Menezes. Né? Muitos de nós já viram os vídeos, alguns viram pessoalmente, e diante da presença de Bezerra, o Divaldo muda, né, a sua fisionomia, muda os traços do rosto, muda o modo de falar, muda a postura. Então é o fenômeno da transfiguração, que se dá pela aproximação de um espírito tão elevado que acaba até modificando as características do médium que está ali recebendo a mensagem. Tem vários casos de transmissão de fluido, de cura, né? Um dos casos mais impressionantes é de restituir um pé amputado a um rapaz, assim como Jesus fez lá com o Malthus, né, que teve a orelha decepada por Pedro, né, e aí Jesus pega a orelha e coloca de volta no soldado. O Antônio de Pádua também, esse rapaz chamado Leonardo, lá em Pádua, veio se confessar com Antônio, dizendo que tinha chutado a mãe num momento de raiva. E Antônio, que era firme nos seus discursos e nas suas pregações, né, dá uma bronca no Leonardo, fazer uma coisa dessa é uma coisa impensável, chutar a mãe, era melhor tu ir lá e cortar o pé. E ele vai para casa e corta o pé. Né? E aí vem a mãe, Antônio, meu filho cortou o pé, tá lá. E o Antônio volta, né, até a casa, pega o pé do rapaz, coloca na perna e o pé se liga de novo à perna e para a hemorragia. Então, também um fenômeno ali de cura, né, com manipulação de fluidos, tal, muito impressionante. E o que mais, né, se relata no meio espírita, aqui, quando se fala de Antônio de Pádua, era o fenômeno da bicorporeidade, ou ubiquidade, que tem pelo menos 4 relatos de situações em que Antônio conseguia dominar essa capacidade mediúnica, né, de uma forma impressionante, porque nos relatos mais recentes a gente vê toda uma preparação, todo um cuidado para se fazer uma materialização de um espírito, né, E Antônio fazia isso com uma naturalidade impressionante, que foi
quando ele estava em Pádua e soube que o pai estava sendo julgado e ia ser condenado lá em Lisboa, né? E ele para a missa ali que ele está fazendo, se materializa em Lisboa e faz a defesa do pai, né? E todas as pessoas que estão lá veem o Antônio, conversam com ele e não sabem que ele não está lá, né? Então é uma materialização bem impressionante. E aí depois que o pai é absolvido, tal, ele retorna e continua a missa da onde tinha parado, né? Então é um fenômeno bem impressionante que ali na Gênese, que trata ali dos milagres do Evangelho, vai explicar direitinho como é que isso se dá, né? Através da manipulação de fluidos e tal. E um outro caso, né, também é o mesmo tipo de fenômeno, para a gente ficar só em dois, é um que ele estava já na França e ele tinha que fazer uma leitura numa missa lá na Itália. E esqueceu e não deixou ninguém no lugar. Então, quando ele está lá na França, ele para, senta um pouquinho, puxa o capuz e fica como se estivesse em meditação. As pessoas sabiam, de vez em quando ele, né, parava um pouco e tal, e ficam ali esperando ele continuar. E ele aparece lá na Itália, faz o discurso que ele tinha que fazer ali, a passagem que ele tinha que fazer, e aí sim, aí os freis que estavam lá sabiam que ele estava na França, né? Então isso é mais impressionante, porque aí todos eles viram ele ali, ouviram a mensagem, e aí ele retorna, desaparece e volta a fazer lá a sua liturgia na França. Então, assim, né, a gente vê que, com certeza, né, Antônio, nesta existência, ali como religioso e tal, mas deve, com certeza, ter sido um daqueles que andaram com Cristo lá na época, né? Essa encarnação viveu aqui como Antônio, mas com certeza é um daqueles que estiveram próximos do Mestre, porque é um espírito aí com uma elevação, com um desenvolvimento muito impressionante. E um último aqui que eu vou narrar é a questão do magnetismo, né? Quando ele está tentando convencer na cidade de Rimini, na Itália, os hereges, né, a adotar, abraçar o cristianismo e tal. Os hereges fazem pouco dele, zombam e tal, e ele está próximo de um rio, fala, bom, se vocês não querem me ouvir, então eu vou pregar aos peixes. E o pessoal fica ali, né, zombando dele. E ele começa, né, uma parte elevada na margem do rio, chega até ali, começa, irmãos peixes e tal, porque a glória é de Deus, né, como Francisco de Assis. E aí os peixes vêm e ficam tudo ali com a cabecinha para fora d'água, né, aquele bando de peixe, e aí os hereges veem aquilo e acabam, né, se convertendo, porque, né, mas também, né, se a gente for olhar, tem uma questão de magnetismo ali e tal que é explicável, né? Então, tudo que a gente tinha como milagres, tal, quando a gente começa a entender os mecanismos que regem esses fenômenos, eles vão, né, deixando de ser algo tão sobrenatural. Porque né, para o leigo, essa definição de milagre está atribuída a isso, né, a uma coisa que não tem explicação, né, que não tem uma lei que justifique aquilo. Para a teologia, o milagre justamente é uma derrogação das leis naturais por vontade divina, para mostrar o seu poder, né? Então, e isso me lembra uma comédia que a gente viu muitos anos atrás, que chamava Deus é Brasileiro. E aí Deus está tentando convencer uma pessoa ali a aceitar uma missão. O cara, não, isso não é Deus coisa nenhuma. Faz um milagre aí para eu ver. Aí Deus fala, não, não vou fazer não. Não, mas por que não vai fazer? Não, porque depois dá um trabalho danado para botar tudo no lugar de novo.
né? Então, assim, Deus não derroga suas leis naturais, né? Então, o que a gente entende como um, um milagre, uma coisa que contrariou as leis naturais, na verdade, a gente não conhece as leis que regem aquele fenômeno, né? Mas Deus não iria contra uma coisa que ele próprio criou. Então, essa questão do não ser um milagre também não vai diminuir, né, o valor da pessoa. Justamente, a gente sabe dos santos ou dos médiuns, né, que a obra é de Deus, né? O médium é um intermediário. Se acontece, se pode se curar alguém, se pode se mudar alguma situação, é por merecimento daquele que está recebendo, né? E é por uma concessão divina. Aquele que está ali como médium está no meio, está fazendo a ponte entre as duas partes. E isso é sempre importante todos nós lembrarmos, né? E aí, já encaminhando para as nossas reflexões finais, né, eu queria fazê-las em cima de uma frase do Antônio de Pádua, que é o seguinte: esse que foi tão trabalhador, tão missionário aí na sua existência, né, que diz assim: quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças, e certamente não ficará sem recompensa. Então, como a gente já disse um pouquinho antes ali, nossa experiência na Terra se alterna entre períodos de tranquilidade, períodos de apreensão, períodos de alegria, períodos de sofrimentos, períodos de descanso e de trabalho. E cada período desse traz a sua contribuição para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Na doutrina espírita, né, todos que chegam até ela encontram o auxílio, o acolhimento e a educação para melhor aproveitar cada uma dessas fases da nossa vida, né? E agora, é claramente chegado o nosso momento de atendermos o chamado divino para realizar a nossa tarefa no bem. Assim como Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Juventus de Figueiredo foram chamados a seu tempo, né? Francisco de Assis achava que para servir a Deus tinha que lutar nas cruzadas. Antônio de Pádua achava que para servir a Deus tinha que ir para Marrocos para converter os muçulmanos à religião cristã. Os dois estavam errados. Não eram esses os planos de Deus para eles. Mas os dois estavam imbuídos de agir no bem. E aí, quando foi o momento, chegou para eles a instrução do que eles deveriam fazer. Então, eles se prepararam, né? Estavam prontos, estavam buscando o que seria a missão, e no momento certo, ouviram o chamado e aí encontraram a sua missão, né? Então, o que se pede para nós agora, né? Não se pede que a gente vá pregar no deserto, que a gente vá fazer, né? A gente tem outras estruturas de sociedade. Mas o que se nos pede é que a gente tenha um propósito maior na nossa vida, que vá além do propósito de obter bens materiais, né? Que a gente consiga colocar um objetivo sublime na nossa vida e que a gente use os dons que a gente já tem, que a gente use o conhecimento que a gente já tem para o bem. Na casa espírita, nós recebemos a instrução, nós começamos a praticar a caridade, participando ali de uma vasta gama, né, de oportunidades de trabalho que a casa espírita nos dá. Desde os grupos de estudo, os grupos de assistência, os grupos de evangelização infantil, né, uma série de coisas que a gente pode fazer, né, para estar aprendendo a fazer a caridade, aprendendo a fazer o bem. Mas assim como acontece na escola, e nesse aspecto o Centro Espírita é uma escola que está nos ensinando, o que a gente aprende na escola, seja lá na vida acadêmica, né, inicial, ou seja lá depois na nossa formação profissional, a gente só vai receber remuneração
quando colocar isso em prática fora da escola, né? Quando a gente for efetivamente levar isso para fora da escola. Então, dentro do centro espírita, a gente faz, a gente aprende, né? Mas ninguém ganha bônus hora não que está fazendo ali dentro. Ali é o estágio não remunerado. Aprendeu como é que faz, viu como é que é, então agora vá para o mundo e faça, né? Use esses seus ensinamentos, esse seu dom da palavra para levar às pessoas palavras edificantes, para tirar as pessoas que estão na família, que estão no ambiente de trabalho, numa situação, né, de depressão, numa situação de desespero, né? Use a empatia, use o que você já conhece do Evangelho para levar uma palavra de consolo, né? Se tem essa facilidade de lidar com as crianças, então que leve uma visão possível de um mundo diferente para elas, né? Sejam sobrinhos, sejam filhos, sejam amigos, né? Filhos de amigos, né? Que a gente tem sempre essa postura, né? De trazer a vivência do Evangelho para a nossa vida, né? Se a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então que a gente possa se tornar essa carta viva do Cristo, né? Que a gente possa estar sempre disposto a fazer o que a Casa Espírita faz conosco: proteger, acolher e educar. Que recompensa é essa, né? Que recompensa é essa que o Antônio fala ali? Ficaremos livres do mal, amém? Né? Não, se a gente for olhar a vida de todos os expoentes religiosos, a vida deles nunca foi fácil, né? Eles agiram no bem, agiram com fé, mas isso não garantiu para eles uma vida confortável, sem problemas. Muito pelo contrário. Mas nos garante um estado de felicidade, nos garante uma paz de espírito, nos garante uma alegria por estarmos em comunhão com o Mestre, né? Esta a recompensa a qual Antônio se refere nessa fala. A recompensa aquela que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. Então, só para a gente encerrar, colocar uma frase aqui também, né? Falando sobre justamente esse aspecto dos seus enviados, né? Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas para atenderem às necessidades das criaturas. Queridos amigos, essa era a mensagem para a noite de hoje. Espero que possamos todos aí ter um ótimo fim de semana, ter uma ótima semana, e que os ideais e o exemplo, né, de Antônio de Pádua, que empresta o nome à nossa casa, né, esteja presente na vida de cada um de nós. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gerson, pela palestra. Bastante informação boa sobre a história da casa. Também dei uma estudadinha, que é muito, muito bom, né, a gente conhecer. E só temos a agradecer mesmo pela palestra de hoje, os ensinamentos de Antônio de Pádua e todas essas palavras boas que tu nos trouxe. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Nós temos ainda alguns minutinhos e o Ajor, ele tem uma pergunta, né? Ele falou assim: as casas espíritas estão dando continuidade ao trabalho de Assis e Antônio? Oi, Ajor, boa noite. Sim, eu acho que sempre que estamos ali levando a palavra do Evangelho, né, estamos levando a continuidade também de Assis, de Antônio, na verdade, da obra do Mestre, né? A gente tem para cada casa espírita, às vezes, um foco diferente dentro da doutrina. Assim como quando a gente lê um livro, né, tem aquelas partes que a gente vai lá e quer grifar e quer falar para as pessoas, né? Todo mundo lê o mesmo livro, mas alguns se apegam mais a um aspecto,
da doutrina, outros se apegam mais a outro aspecto da doutrina, mas sim, né, todas elas estão direcionadas a um único caminho, né, que é nos trazer a possibilidade de alcançar nosso potencial, né, a capacidade de nos aproximar de Deus. Certo. Gerson, também vou trazer uma questão que é sempre importante, assim, talvez muita gente está assistindo já saiba, mas ressaltar, né? Como você falou, o Antônio de Pádua é um dos mentores da nossa casa. Mas então, a gente também tem um mentor, e se a gente tem, né, como é que a gente pode, nesse momento também que enfrentamos dificuldades, nos conectarmos melhor com esse mentor? Pois é, às vezes a gente faz algumas confusões, às vezes, ali na questão do mentor e do protetor, né? Como a gente falou aqui, o mentor é aquele que orienta, aquele que tem um ideal, né? E a gente acaba por seguir aquele ideal, né? Diferente do espírito protetor, o anjo de guarda que nos acompanha aí mais a miúde. De qualquer forma, seja o espírito protetor, seja o mentor, né, existe a necessidade de um movimento de nossa parte em nos conectarmos com eles. Né? Às vezes eles estão ali do lado, estão nos intuindo, estão querendo que a gente dê o passo adiante, mas nós estamos muito distraídos, né, na nossa vida com as coisas materiais, com as turbulências, com as distrações todas que nos afastam do nosso caminho. Então, assim, temos os nossos espíritos, né, protetores aí que nos acompanham, né? Temos através até da casa espírita ou através do espírito familiar, aquele que tenta nos orientar para o caminho do bem, mas como dizia Jesus, né, eu achei muito interessante um palestrante colocar essa observação. Jesus curava ali o paralítico, né? Então ele vinha, fazia imposição de mãos, dizia: levanta-te e anda. Quer dizer, tinha que ter uma ação daquele que estava sendo curado. Ele não curava, pegava o cara pelo braço, levantava, agora está de pé, agora anda. Não. Tinha que ter um esforço inicial da pessoa querer se levantar. Né? Então, acho que isso aqui é bem importante a gente frisar. Temos os espíritos, mas eles não vão fazer por nós. Né? Exige um movimento nosso, exige uma aproximação nossa, exige, como eu falei um pouco antes ali, uma vontade de estar disponível para fazer o bem. Aí a intuição virá. Né? Se você não está se movimentando nesse sentido, não há jeito da coisa acontecer. Ótimo, Gerson. Acho que é isso mesmo, assim, né? A gente teve bastante comentário, pessoal agradecendo. A Jéssica comentou: mostre através do exemplo e, se necessário, use palavras. A gente vem aprendendo há tantas encarnações, precisamos colocar em prática esse aprendizado. Gratidão. E aí teve o pessoal dando parabéns, joinha, gratidão. E parabéns, a Isabela falou que foi ótimo, né? E o Ajor falou que o Francisco de Assis e o Antônio foram grandes, deixa eu pegar, eles foram exemplos de pura caridade. Que é o que a gente vem tentando, né? E, Exatamente. bom, todo mundo A frase aí aqui. da Jéssica é a frase de Francisco de Assis. Né? Os dois estão ali, né? Então, assim, essa frase tem sido repetida bastante nas lives, né? Então aí Não, e olha ajuda. só que interessante, o Bruno vai falar sobre Francisco Sol de Assis aí nos próximos dias, né? Então, vê Uhum, como está tudo encadeado aí. sim, exatamente, né? Então, bom, obrigado pela atenção, valeu. O Getúlio falou, André Luiz narra no livro Os Mensageiros que durante um estudo do Evangelho realizado pelo escritor Aniceto no campo, os animais foram atraídos para o local pelo magnetismo das vibrações. Ó, que está relacionado com aquela questão dos peixes, né, que a gente Dos discutiu peixes. antes.
É. Aham. Mas, mas então é isso, Gerson. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E Obrigado digo pela também, oportunidade. quem ficou interessado na história do SEAP, também no nosso boletim, que foi encaminhado por e-mail. Quem não está cadastrado no e-mail, é só enviar um e-mail para a gente que a gente cadastra. Tem também mais um pouco sobre a história do SEAP. E assim a gente vai a cada ano se aprofundando mais, conhecendo mais. A Isabela sugeriu de juntar fotos antigas do SEAP, que seria muito, muito interessante. E não sei se tu quiser deixar alguma mensagenzinha de encerramento, a gente tem aí uns 3, 4 minutinhos, ou se não, faço a prece. Uhum. Acho que é bem isso, né? Nesses momentos aí de apreensão, né? Nunca deixar de fortalecer a fé, né? Quando o desespero, quando a vibração vem caindo, né? Sempre buscar se ligar ao alto, né? E é importante isso, como a gente viu lá no Sermão do Monte ali, do Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados não porque sofrem, mas porque conseguem compreender que tudo tem uma causa, né? Nós, principalmente como espíritas, né, sabemos que já estivemos por aqui muitas vezes, sabemos que nem sempre fomos tão bonzinhos como somos agora, né? Se algo acontece, tem uma parcela de contribuição nossa. E o que se espera da gente, né, é que a gente ressignifique esses sofrimentos, essas atribulações, né, encontre um sentido para isso e que aproveite essa fase para rever suas condutas e se melhorar. Né? Esse é o exercício que nos cabe nesse momento de tantas apreensões. Então é isso. Então é isso. Obrigado, Gerson. Lembrando, né, que tu comentou, se alguém tiver interessado em estudar essa passagem, Bem-aventurados os aflitos, a gente está realizando um estudo do Evangelho por Emmanuel e a gente está justamente nessa passagem, no Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai fazer uns 3, 4 estudos tentando destrinchar para entender justamente isso aí que tu está colocando para a gente. Então, Uhum. também, da mesma forma, é só mandar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, que a gente também consegue estar botando a par, né, nesse estudo que está sendo realizado online. Ou para participar, né? Bom, então, agradecidos pela espiritualidade amiga, pela noite de hoje, pela palestra, por podermos conhecer um pouco mais da nossa casa, dos nossos mentores. Agradecemos profundamente e desejamos a todos que tenham um ótimo final de semana e que o Mestre Jesus possa abençoar a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Gerson. Obrigado, pessoal, pelo todo mundo que nos assistiu, pelas palavras. E que todo mundo tenha um ótimo final de semana. Uma boa noite. Assim seja. Boa noite.